Na aula de hoje, nós vamos falar de funções. Nós vamos falar de uma função de A em B, em que o meu conjunto A é o meu ponto de partida e o meu conjunto B é o meu ponto de chegada. Então, o meu conjunto A vai ser o meu domínio, meu conjunto B o meu contradomínio. E os elementos correspondentes de A em B serão a minha imagem. Vamos ver isso lá no quadro. Depois da vinheta, nos encontramos. Então, ilustrando o que foi dito, dados dois conjuntos A e B, uma função f de A partida e B chegada, tem como domínio o conjunto A, que é o conjunto de partida, contra domínio o conjunto B, que é o conjunto de chegada. E a imagem são os correspondentes dos elementos de A em relação aos elementos de B. Neste nosso exemplo, a imagem é o próprio contradomínio. A nossa imagem é igual ao contradomínio. Poderia não ser. Nós vamos ver outros exemplos. Nosso exemplo 1, nós temos uma função de A em B, porque todo elemento de A está associado por meio da função a um único elemento de B. Não importa se sobram elementos em B. O importante é que não sobram elementos em A e todos eles têm um correspondente em B. Nesse caso, o domínio é o conjunto A, contradomínio é o conjunto B e a imagem são os elementos correspondentes em B. Nesse caso, 1, 2 e 3. Exemplo 2. A f é uma função de A em B, porque para todos os elementos do conjunto A, eu tenho um ponto de chegada em B. Então, todos eles chegam lá no 7. Não sobram elementos em A. Eu tenho, então, o A como domínio, o B como contradomínio e a minha imagem, nesse caso, é o 7. Exemplo 3. Não é uma função de G em A em B. Por quê? Porque eu tenho um elemento de A, que é o 4, que não está associado a nenhum elemento B pela função G. Então, essa aqui não é a função. Exemplo 4 é o exemplo da rodoviária. Nós temos o conjunto A, o conjunto B e a função é H. Mas não é uma função, por quê? Porque o meu elemento do domínio, o elemento 4, chegou em dois elementos de B, dois elementos do meu contradomínio. Então não é uma função. Por que a rodoviária? Pensem assim, eu tenho um ônibus que sai de Porto Alegre. Ele só pode chegar em outra rodoviária. Por exemplo, sai de Porto Alegre e chegar na rodoviária de Curitiba. Ele não pode chegar na rodoviária de Curitiba e na rodoviária de São Paulo ao mesmo tempo. Ele chega em uma e depois chega em outra. Aqui, as nossas setas estão chegando em dois lugares ao mesmo tempo. Então ele parte de um ponto e chega em dois pontos. Isso não pode acontecer. Então, exemplo 4, não é função. Vale lembrar que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Porque a função tem como definição o seguinte: sejam A e B conjuntos diferentes do vazio. Uma relação f de A em B é função C e somente se todo elemento de A estiver associado por meio de f a um único elemento de B. Também não podemos esquecer que o nosso D de f é o domínio da função, CD de f é o contradomínio e M de f é a imagem da função. Por hoje é só, até a nossa próxima aula. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e bons estudos!